Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 8ª reunião da Sala de Crise da Região Sul. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Antônio Augusto, por favor, faça a chamada das pessoas. Ok, bom dia a todos. Eu vou fazer a chamada das pessoas conectadas. Eu vou pedir a gentileza, além do nome, indicar a instituição que representa, tá? E também lembrar que, enquanto não estiver falando, por favor, manter os microfones desabilitados para que não tenha microfonia e ruído da comunicação. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Ana. Diego Pena. Bom dia, Diego Pena, da ANA. Bom dia, Diego. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Vinícius. Alberto. Bom dia, Antônio Augusto. É Alberto, HI Barra Grande, Baeza. Bom dia, Alberto. Alessandra Daibert. Bom dia, Alessandra Daibert, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, Alessandra. Rafael Almeida. Bom dia, Rafael Almeida, pela Engie Brasil Energia. Bom dia, Rafael. Anderson Nascimento. Bom dia, Anderson da Copel. Bom dia, Anderson. Arlan. Bom dia, aqui é o Orlando Cinepar. Bom dia, Arlan. Bruno Botelho. Bom dia, Bruno. Bruno, você pode fazer o teste novamente? Não. Seu microfone está com algum problema, Bruno. Bom dia, agora me ouvem? Sim. Bom dia, é Bruno, o HI Monjolinho pela Statcraft. Ok, bom dia, Bruno. Camila. Bom dia, Camila Azevedo, do ONS. Bom dia, Camila. Kátia Valente. Bom dia, Kátia Valente, da Sala de Situação da SEMA, aqui em Porto Alegre, e eu estou com a Marcela. Oi, sou hidróloga da Sala de Situação SEMA-RS. Bom dia, Kátia e Marcela. Daniel Mansur. Daniel, a gente não consegue te ouvir, tá? Diara Maria. Do licenciamento do IBAMA Rio Grande do Sul. Bom dia. Bom dia, Diara. Eduardo Ciocari. Bom dia, Eduardo, CPFL Geração. Edmilson Silva. Bom dia a todos, Edmilson, da Agência Nacional de Águas. Ok, bom dia. Érica Rejane. Bom dia, Érica Almeida, da Casa Civil. Bom dia, Érica. Fernanda. Olá, bom dia. Fernanda, Instituto Água e Terra. Bom dia, Fernanda. Gilson Carvalho. Bom dia, Gilson da Foz de Chapecó. Bom dia, Gilson. Giovanni. Bom dia, Giovanni do LIF, do CEMADEM. Bom dia, Giovanni. Guilherme Miranda. Guilherme. Bom dia a todos. Guilherme Miranda, da EPAG Ciran, coordenador da Sala de Situação de Santa Catarina. Bom dia, Guilherme. Robson Guimarães. Oi, bom dia, Robson, da Statcraft, UHE Monjolinho. Ok, bom dia, Robson. João Carlos Carvalho. João Carlos, da Agência Nacional de Águas. Bom dia, João. João Samek. Bom dia, João Samek, Instituto Água e Terra, Paraná. Bom dia, João. Jorge José. Jorge José, da Neo Energia. Bom dia, Jorge. Bom dia. José Aguiar.
José Aguiar, Ana. Bom dia. Prazer. Josiane. Josiane Custer. Leline. Leline. Luana. Bom dia a todos, Luana, do ONS. Bom dia, Luana. Lucas Giacomelli. Bom dia, Lucas Giacomelli, engenheiro hidrólogo da Sala de Situação do Rio Grande do Sul. Bom dia, Lucas. Luiz Sérgio da Cruz. Luiz Sérgio. Luiz Guilhom. Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, ok. Vamos lá, Luiz Sérgio. Se apresenta. Ok, é Ministério da Infraestrutura. Ok. Bom dia, Luiz Sérgio. Luiz Guilhom. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Luiz Guilhom, pelo ONS. Bom dia, Guilhom. Márcia Seabra. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Márcia Seabra, do Instituto Nacional de Meteorologia. Bom dia, Márcia. Márcio Nóbrega. Bom dia a todos. Márcio Nóbrega da ANA. Boa reunião para nós. Bom dia, Márcio. Marcos José Vícios. Bom dia a todos. Marcos José Vícios, coordenador de operações do CIMEPAR. Bom dia, Marco. Marcos Roberto Doroche. Marcos Foz do Chapecó. Bom dia, Marcos. Marcos Roberto Schmidt. Bom dia, Marcos do ONS. Ok, bom dia, Marcos. Márlia. Bom dia, Márlia, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Márlia. Matheus Neves. Bom dia, Matheus da ANEL. Bom dia, Matheus. Mauro. Bom dia, Mauro da Usina Hidrelétrica de Campos Novos. Bom dia, Mauro. Michael Rosseto. Bom dia, Michael Rosseto, da Foz do Chapecó. Bom dia, Michael. Mônica Almeida. Mônica Almeida. Bom dia, Mônica da Copel. Bom dia, Mônica. Município de Itapiranga. Bom dia, prefeito Jorge. Estamos aqui com a nossa equipe técnica, com o pessoal da empresa Seara Aves e Seara Suíno. Bom dia a todos. Nivaldo Maganha. Bom dia, Nivaldo Maganha, da OHE São José, do Grupo Alupar. Bom dia, Nivaldo. Lucas Nunes. Bom dia, Lucas, da empresa Statcraft. Bom dia, Lucas. Patrícia Taquei. Bom dia, Patrícia da ANEL. Bom dia, Patrícia. Pedro Garrido. Bom dia a todos. Pedro Garrido, pelo ONS. Bom dia, Pedro. Rafael Pereira. Bom dia a todos. Rafael Copel. Bom dia, Rafael. Rafael Barros. Bom dia, Rafael Barros, pelo ONS. Bom dia, Rafael. Regina Alvalá. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Regina Alvalá, do CEMADEM. Bom dia, Regina. José Vicente. Bom dia, José Vicente da ENGIE Brasil Energia. Bom dia, Vicente. Ricardo Vieira. Bom dia a todos. Ricardo Vieira, do ONS Centro Regional Sul. Bom dia, Ricardo. Rodrigo Zambuja. Bom dia a todos. Rodrigo Zambuja, da CCE. Bom dia, Rodrigo. Sandro Roberto. Bom dia a todos. Sandro Selmo, secretário executivo do Comitê do Pontal do Paranapanema, presidente Prudente, São Paulo. Agradeço o convite e poder participar do trabalho de vocês. Bom dia, Sandro. Simone Borim. Todos. Simone Borim, do ONS. Bom
dia, Simone. Thaís Kramer. Bom dia, aqui é a Thaís, do ONS. Bom dia, Thaís. Vinícius Constante. Bom dia, Vinícius Constante, da Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento, SEMA SDE Santa Catarina. Ok, bom dia, Vinícius. Alguns participantes se juntaram a nós enquanto estava fazendo chamada. Quem eu não chamei que gostaria de se apresentar agora, por favor? Josiane Kisser, de Santa Catarina. Ok, mais alguém? Doutor Joaquim, eu passo a palavra para o senhor. Bom, vamos, na sequência, estipular o seguinte cronograma de reunião. Nós vamos ter uma apresentação inicial de cenarização futura das chuvas e também uma reportagem sobre o que já aconteceu por parte do CEMADEM. Abrimos para uma primeira discussão desse tema das chuvas e, na sequência, então, entramos com a questão da operação dos sistemas hídricos, feita pelo ONS e complementada pelo agente de Foz do Chapecó. Então, vamos começar com a apresentação do CEMADEM, que vai fazer essa informação sobre as chuvas ocorridas e essa cenarização futura. CEMADEM, por favor. Ok, Joaquim, bom dia a todos. Só aguardando a apresentação aparecer. Ok. Pode passar para o próximo slide, por favor. Aqui a gente dá uma olhada na chuva dos últimos 7 dias. A figura da esquerda, que está em destaque, a gente tem o volume precipitado. E choveu na parte mais oeste e sul da região. Em algumas áreas, essas áreas em verde mais escuro, choveu de forma significativa. O verde já são mais de 100 milímetros. No extremo oeste do Rio Grande do Sul, a gente tem até umas áreas em azul, né? Chuvas próximas dos 200 milímetros, o que é mais chuva do que a média do mês inteiro, né? Que gira em torno de 100 a 150 milímetros. Na figura, no próximo slide, eu vou destacar a figura da direita, isso, onde a gente tem as áreas sombreadas em azul, que são as áreas onde choveu acima da média nesse período de 7 dias. A gente percebe ali no extremo oeste do Rio Grande do Sul, azul mais escuro, quer dizer, uma anomalia de mais de 100 milímetros. Quer dizer que não é que choveu 100 milímetros, choveu 100 milímetros a mais do que seria esperado para aquela semana, né? Então, Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná foram os mais beneficiados por essa chuva que aconteceu no final da semana passada. Só ali no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, é que a chuva ficou abaixo da média nessa semana. Próximo slide. Aqui a gente tem um diagnóstico da situação da seca, baseado na combinação de um índice que leva em consideração a chuva, que é o SPI, e o índice de saúde da vegetação, esse VHI, né, que considera por dados de satélite como é que está a vegetação. Então, na esquerda, a gente tem esse diagnóstico para um período de 3 meses, né, onde a gente vê a intensidade aqui das cores, né, quanto mais quente as cores, quanto mais forte o vermelho, mais grave a situação. Então, o vermelho mais escuro se refere à seca excepcional. A gente detecta isso na figura da esquerda, ali em algumas áreas do Rio Grande do Sul, principalmente, e também em algumas áreas do centro, nordeste e leste do Paraná. Na figura da direita, que é a avaliação de 6 meses, aparece um número um pouco maior desse vermelho escuro no Rio Grande do Sul e um pouco menor no Paraná. Então, dependendo do período de tempo que a gente avalia, a situação fica um pouco mais grave, um pouco menos grave, em função do tempo. Então, a leitura desse slide é que as condições de seca moderada excepcional aparecem aí na região sul, né? E o estado aí mais atingido é o Rio Grande do Sul, depois o Paraná. Próximo slide. Aqui a gente tem a chuva do mês de maio, só para a região sul. A figura mais à esquerda tem os volumes precipitados. Novamente aqui
aparece esse extremo de chuva, né? Uma chuva muito volumosa no extremo oeste do Rio Grande do Sul, foram mais de 250 milímetros esse mês, né? Lembrando que o primeiro slide a gente viu os últimos 7 dias, né? Então, boa parte dessa chuva do mês de maio aconteceu nesse episódio do final da semana passada. Na figura do meio, a gente tem a porcentagem do esperado para o mês de maio. Então, a chuva que caiu, quantos por cento ela representa, né, do que seria normal? E aí, de novo, no oeste do Rio Grande do Sul, no centro-oeste do Rio Grande do Sul, a gente tem tons de azul. As cores azuis são todas chuva acima da porcentagem, acima do 100%, ou seja, acima da média para esse período de maio até dia 24 de maio, está atualizado. E também algumas áreas do sudoeste do Paraná. Já no norte, nordeste, leste do Paraná, principalmente no leste de Santa Catarina, aqui Vale do Itajaí, aí a chuva está bem abaixo da média desse acumulado de maio. E a figura mais à direita indica o número de dias com chuva menor que 1 milímetro, ou seja, praticamente sem chuva, né? Quanto mais quente a cor, maior o número de dias com muito pouca ou nenhuma chuva. E aí se destaca o norte do Paraná, leste do Paraná, e aqui leste, nordeste de Santa Catarina, no Vale do Itajaí. Próximo slide. Aqui a gente tem um diagnóstico das áreas agroprodutivas afetadas pela seca, para esse mês de maio, atualizado até dia 19 de maio. Então, esse mapa tem a divisão por municípios, tá? E as cores indicam a porcentagem do município afetado. O laranja mais claro, ele está mostrando que nós temos de 40% a 60% do município afetado. O laranja mais escuro, de 60% a 80% do município afetado. E o vermelho, né, a cor mais escura, ela indica municípios que tiveram mais de 80% das suas áreas agroprodutivas afetadas. Na tabela mais à direita, aqui embaixo, impacto maior que 40%, a gente consegue fazer uma comparação entre abril e maio, o número total de municípios que tiveram mais de 40% das suas áreas agroprodutivas afetadas. Então, o Paraná tinha 232 em abril e agora, em maio, 247. Teve um aumento no Paraná. Em Santa Catarina, eram 90, aumentou para 136, um aumento significativo. No Rio Grande do Sul, teve uma variação contrária, ou seja, foi de 399 para 353, diminuindo o número de municípios com impacto maior que 40%. Próximo slide. Aqui a gente começa a olhar um diagnóstico presente, né, atualizado, uma parcial agora de maio, e essa figura do meio em destaque mostra como é que está essa combinação dos índices atual, no presente, né? Então a gente tem aí as cores indicando a severidade da seca, cores mais fracas indicam uma seca menos severa, né, de fraca a moderada, o laranja começa a ficar severa, o vermelho uma seca extrema e o vermelho escuro uma seca excepcional. Tá? No diagnóstico aqui, a gente vê que nessa parcial de maio nós temos com seca extrema 61 municípios. Então essa é a realidade, é o presente, é a observação. Tá? Seca severa 387 e seca moderada 437 municípios. No próximo slide, vamos lá para o próximo slide. Isso. Aqui a gente tem, nessa figura da esquerda acima, que está em destaque, um cenário possível para o próximo mês, para o mês de junho, se a gente considerasse que no mês de junho vai chover 30% acima da média. É uma suposição, uma hipótese, para a gente ver como é que o cenário ficaria em termos de seca. Bom, melhoraria muito, né, a condição de seca. Vejam que não aparece nenhum município mais com seca excepcional, né, seca extrema, né, e com severa teria apenas um município com seca severa, os demais com seca moderada. No próximo slide, a gente vai ver o cenário se a chuva fosse abaixo da média, né, que é a figura mais à direita acima. Então, com um cenário de 30% de chuva abaixo da média,
ainda assim, né, a gente teria 2 com seca extrema. De qualquer forma, ainda assim, melhor do que o cenário que a gente observa hoje, no mês de maio, né? Lembra que a gente vê na figura ali de baixo? Hoje são 61 municípios com seca extrema. Mesmo que chova 30% abaixo da média em junho, nós teremos um número bem menor. Vai diminuir de 61 para apenas 2 municípios em seca extrema. Esses 2 ali no centro do Rio Grande do Sul. Próximo slide. Aí a gente começa a olhar o cenário meteorológico presente, né, atual. Nessa imagem a gente não tem nenhum sistema meteorológico atuando na região sul. Na verdade tem uma alta pressão que mantém o céu limpo, né, temperaturas baixas, nevoeiros pela manhã e depois sol. A frente fria que causou aquela chuvarada, aquela boa chuva no final da semana passada, no último final de semana, já está lá em cima. Eu destaquei ela lá no Nordeste, avançou, ganhou um reforço no meio da semana e está bem longe. No próximo slide, eu destaco uma região de nuvens que está ali no meio da Argentina, um pouco no Pacífico, né? É um novo sistema que deve formar uma nova frente fria e pode atuar na região sul na semana que vem. Vamos olhar mais para frente como é que pode ser essa atuação. Nesse slide, a gente tem acumulados de chuva para 3 dias, na primeira figura acima à esquerda, à direita dela, acumulado de chuva em 7 dias, abaixo, à esquerda, acumulado em 10 dias, e abaixo, na direita, acumulado em 14 dias. Eu destaco aqui que no acumulado em 3 dias, que é a figura de cima, não tem nenhuma chuva. Então, hoje, que é quinta-feira, sexta e sábado, não se espera nenhuma chuva na região sul. Vai manter esse predomínio do ar seco. Em 7 dias já começa a aparecer chuva, que aumenta em 10 dias e aumenta um pouco mais em 14 dias. Então, tem uma expectativa de que, depois desses 3 dias sem chuva, na semana que vem, tem alguma chuva. Vamos para o próximo slide, para a gente olhar isso mais em detalhe. Aqui só considerando os primeiros 7 dias. A figura da esquerda, com o círculo preto, mostra o normal para esse período, esses 7 dias, que começam hoje, 28 de maio, e vai até 4 de junho. Na figura do meio, quanto está sendo previsto, que é a mesma figura que tinha no slide anterior, do acumulado em 7 dias. Tá? É a mesma previsão. E a figura mais à direita, com o círculo vermelho, ela faz a diferença entre as duas da esquerda, ou seja, o que está previsto, menos o normal, e onde fica laranja aqui no Rio Grande do Sul, é porque é uma área onde deve chover abaixo da média nesses primeiros 7 dias. Então, Santa Catarina, Paraná, próximo da média, Rio Grande do Sul, abaixo da média. No próximo slide, eu faço uma comparação com o que a gente olhou na semana passada. Na semana passada, lembra que a gente mostra a previsão para a primeira semana e para a segunda semana, né? Então, na semana passada, a previsão que eu mostrei, que se referia à segunda semana, hoje para a gente é a primeira semana. Então, eu estou comparando em cima essa previsão da primeira semana com a previsão para o mesmo período que a gente tinha na semana passada. E a gente observa entre as duas uma boa semelhança, né, qualitativa, ou seja, as duas mostram que nesse período aí de 28 de maio até 4 de junho, chuva abaixo da média no Rio Grande do Sul e próxima da média entre Paraná e Santa Catarina. Tá? Então, essa previsão está persistindo. Em meteorologia, quando a gente tem uma persistência da previsão, isso aumenta a nossa confiança nela. Próximo slide. Aqui agora por bacias, a gente começa com a bacia do Paranapanema, a gente vai indo de norte para sul, e nesses primeiros 7 dias tem pouca chuva na bacia. O gráfico à direita mostra ali, eu destaquei, os 13, aquele número 13 é o acumulado na bacia toda, a média, né, na área da bacia, em 7 dias. Tá? Vejam que depois tem o número 40 mais à direita ali, seria o acumulado em 10 dias. Né? Mas com uma grande incerteza. Tá? Vejam que a gente tem várias previsões, pontilhados coloridos, né? São diferentes previsões. Quanto maior a dispersão dessas linhas pontilhadas, significa maior incerteza nessa previsão. Tem linhas pontilhadas com bem pouquinha chuva, em 10 dias, e linhas pontilhadas com 70, 80 milímetros de chuva. Tá? Então, a incerteza para 10 dias está bastante alta.
Próximo slide. E aqui eu destaco esse fato, né? Os 40 milímetros aí com grande diferença entre as curvas pontilhadas, ou seja, isso reflete uma grande incerteza na previsão aí para mais de 7 dias. Próximo slide. Aqui a gente tem as bacias de Itaipu à esquerda e Iguaçu à direita, né? Na do Iguaçu a gente tem um pouco mais de chuva. Embaixo os gráficos mostram aí os volumes de chuva nessas bacias, né? Então a gente tem 7 dias 21 milímetros na de Itaipu e na do Iguaçu um pouco mais 29 milímetros. Percebam que essa linha, essa curva, ali depois do dia 1º de junho, né, do dia 1, dia 2, ela dá uma subida. E nos 3 primeiros dias, 0 de chuva, né? A gente falou que hoje, quinta, sexta, sábado, nada de chuva. Domingo é dia 31, também ainda não deveria ter nada. Lá na segunda-feira, segunda e terça, então a gente teria um primeiro episódio de chuva aí nessas bacias aí entre Santa Catarina e Paraná, tá ok? E depois um segundo lá mais para frente, vejam que dá uma subida no volume de chuva, mas novamente com grande incerteza. Próximo slide, aí a gente vai ter as bacias do Rio Uruguai e do Rio Jacuí, né? No Rio Uruguai a gente tem cenário parecido, só que a gente antecipa um pouco no tempo, porque as frentes frias vêm de sul para norte, né? Como a gente está indo nas bacias de norte para sul, então a gente está vendo bacias onde essa chuva vai chegar antes, né? Mas de qualquer forma ali, por volta da segunda-feira, né? Segunda e terça. Final do domingo, segunda e terça, tá? 21 milímetros na do Uruguai e 16 milímetros, pouca chuva, né? A chuva vai estar mais em Santa Catarina, Paraná. Próximo slide. Agora a gente começa a olhar, num prazo mais estendido, para a segunda semana de previsão, que é entre o dia 5 de junho e 11 de junho. Na figura mais à esquerda, a gente tem, com a linha preta, né, o destaque, que é a climatologia, a média, né, para essa segunda semana de chuva. Vejam que a média coloca mais chuva ali no norte do Rio Grande do Sul. Na região sul, na média, chove mais ali no norte do Rio Grande do Sul, nesse início de junho. A figura do meio, no próximo slide, eu destaco a figura do meio, isso. A gente tem o quanto está sendo previsto. Vejam que já de cara, comparando com a média, a gente vê um bom volume de chuva ali, né, na região sul. Então, para a segunda semana, previsão de um volume de chuva maior do que o esperado. E no próximo slide, a gente vai destacar a figura mais à direita, onde a gente tem as áreas em azul, achuradas, né, pintadas em azul, destacadas, é onde a chuva deve ficar acima da média, tá? Principalmente, vejam, no centro-oeste, sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, né? No Rio Grande do Sul, um pouco menos de chuva. Então, diferentemente do que foi o último episódio, né, no final da semana passada, esse da segunda semana deve favorecer mais Santa Catarina e Paraná, né? Chuva mais ao norte, né? Não tanto o Rio Grande do Sul. Próximo slide. Então, aí eu comparo, novamente, com a previsão que a gente tinha olhado na última reunião para o mesmo período, né? Ali entre 5 e 11 de junho. E também na previsão que a gente viu semana passada, né, qualitativamente tem semelhança, ou seja, uma anomalia positiva, uma expectativa de chuvas acima da média, ali mais para o norte da região sul, ali pelo Paraná, oeste, norte do Paraná, talvez pegando um pouco oeste de Santa Catarina. Então, mais uma semana em que as previsões de uma semana para outra estão persistindo, tá? Próximo slide. Então, aqui eu coloco as conclusões, né, dessa avaliação, dessa comparação, então, de que chove acima da média de Santa Catarina e Paraná, talvez no noroeste do Rio Grande do Sul, mas com ainda algumas incertezas por estarmos com esse horizonte distante. Então, a cada semana, se essa previsão persiste, a gente vai ganhando mais confiança nela. Próximo slide. Aqui é a tendência para a terceira e quarta semanas, né, que seria lá a terceira semana entre 11 de junho e 17 de junho, e a quarta semana de 18 de junho a 24 de junho. Então, aí a gente já está olhando aí praticamente até um mês para frente, né?
Bom, na terceira semana, persiste aquele cenário, que é a figura de cima, as duas de cima, em detalhe na direita, as cores verdes ali entre Santa Catarina e Paraná, sugerindo a persistência dessa tendência de que as chuvas fiquem mais concentradas entre Santa Catarina e Paraná aí no mês de junho. Tá? Na quarta semana, já indo mais no final de junho, parece que tem uma nova mudança no padrão, grande parte da região sem anomalia de chuva e até um pouquinho laranjinha ali entre Santa Catarina e Paraná, e a chuva mais concentrada no Uruguai, talvez na fronteira sul do Rio Grande do Sul. Tá? Mais um slide. Aí eu vou comparar novamente o que a gente tinha na semana passada, que na semana passada era a previsão para a quarta semana, né? Agora eu comparo com a previsão da terceira semana. Tá? Vejam que qualitativamente há semelhanças. Né? Próximo slide. E a gente conclui então que persistindo essas semelhanças entre as duas, né? Isso é um sinal que vai aos poucos aumentando a nossa confiabilidade nessa previsão da terceira semana. Tá? Em resumo, então, Joaquim, a gente tem um cenário de uma nova frente fria no começo da próxima semana, que deve trazer menos chuva, não deve ser tão volumosa como a última, e nessas próximas semanas a chuva começa a se concentrar um pouco mais para o norte, mais entre Santa Catarina e Paraná, né? Devem ser mais beneficiados aí com as próximas chuvas. Tá ok, Joaquim? Eu agradeço o espaço e fico à disposição aí para as discussões, comentários e dúvidas. Obrigado. Ok. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou fazer uma rodada com os estados, no sentido de ver a posição dos estados com essa contextualização que você fez. Vou começar pelo Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, se vocês pudessem fazer comentários a essa parte da reunião. Bom dia de novo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, as chuvas vieram em ótima hora. Teve uma boa aumentada nas vazões dos principais rios do estado, alguns eventos até de cheia, principalmente nos rios Quaraí e Ibirapuitã, lá na região sudoeste do estado. O Rio Uruguai também deu uma boa aumentada, principalmente ali em Uruguaiana, São Borja, Itaqui. O Alto Uruguai também teve uma resposta não tão significativa, mas também considerável, né, frente ao que vinha ocorrendo. E a gente está ainda mantendo a condição de alerta, né, para o Rio Uruguai e para outras bacias, esperando mais chuvas para que a situação seja resolvida completamente, para daí sim a gente baixar a condição que a gente vem indicando. Obrigado. Eu vou dar a palavra agora para Santa Catarina. Santa Catarina, alguém poderia explicar? Temos aí o Instituto de Meteorologia, né? E também a sala de situação. Então, os dois podem se pronunciar agora. Bom dia, Vinícius, do Departamento da Diretoria de Recursos Hídricos. Nós também, nessa semana agora, com as chuvas que ocorreram no oeste do estado e meio oeste, a região deu uma boa melhorada na situação, momentaneamente, pelo menos, né? Era a região mais crítica que a gente tinha, mas a gente continua com a região do Planalto de Lages e o Planalto Norte e o litoral numa situação bastante crítica, né? Aqui na região da Grande Florianópolis está ocorrendo rodízio no abastecimento, né? E então a gente teve uma melhora momentânea na região oeste, meio oeste, e o resto do estado ainda continua uma situação bastante crítica. O Cinepar, se quiser comentar agora. Ok. No caso nosso, foi até bom, só vou relembrar um pouquinho da reunião passada, que a minha preocupação era ter
a chuva mal distribuída, né, como tinha sido a frente antecessora, e o lado bom de eu ter essa previsão ter sido confirmada foi que foi ao contrário. Nas áreas do oeste, ali, oeste, sudoeste do estado, parte do norte também, nós tivemos grandes volumes de chuva e chuva muito bem distribuída nesse evento, né? E isso depois o pessoal vai mostrar aí, houve repercussão na vazão dos rios, né? Contudo, na região metropolitana, na parte mais próxima à divisa de São Paulo, Paraná, no sul, aqui, né, na região do Vale do Ribeira, e também na divisa com Santa Catarina, na parte mais ao norte, próximo ao litoral, a chuva realmente foi muito abaixo da média, mas consistente com o que os modelos mostravam, né? Mostravam um grande volume de chuva naquela parte onde a gente verificou essa chuva, e pouca chuva na região metropolitana. Então, para a região metropolitana, a frente não teve grande impacto, né, e continuamos com problemas aí de falta d'água e anomalias negativas de chuva. No oeste resultou em bom valor, né, e com impactos que foram vistos nos rios, né, e acho que como Rio Grande do Sul falou, nós tivemos até eventos de flash flood, que a gente fala, né, com valores acumulados pontualmente até a 200 milímetros por dia em algumas estações. Então, só queria ressaltar isso, que a distribuição da chuva foi muito boa, né? E até uma marca também, os modelos até subestimaram aí os volumes de chuva naquele momento. Eu gostaria de dar sequência ao colega do CIMEPAR, João, se possível, sobre a resposta que nós estamos dando à crise hídrica aqui no estado do Paraná. Eu também sou do CIMEPAR, da parte de hidrologia, né? E o que nós fizemos foi criar um grupo de monitoramento juntamente com o Instituto Água e Terra e a Sanepar. Dentro desse grupo de monitoramento, nós estamos elencando aí os mananciais, as bacias de mananciais prioritárias, né, com maior déficit de produção que foi observado. Chegamos aí num total de 42 bacias de mananciais aproximadamente. E o que nós estamos fazendo, então, na sequência colocando em operação todas as estações pluviométricas representativas da condição hídrica dessas bacias de mananciais, né? E também elaborando uma plataforma de informações onde a gente vai ter calculado ali o SPI para todas essas bacias e a vazão representativa delas, que de preferência seria na exutória, mas não é o caso até porque são bacias pequenas e nem sempre tem uma estação próxima, né? Com isso, então, a gente vai ter condições de acompanhar a evolução a cada semana, de preferência, do estado da seca meteorológica e da seca hidrológica que está vigente no estado. E dessa forma a gente vai poder, então, priorizar ações por parte das concessionárias de água de quais mananciais são mais importantes, ou então tirar mananciais ali de uma situação de escassez à medida que essas informações foram evoluindo no tempo. Obrigado. Eu passo também ao governo do estado do Paraná para comentários. Bom dia, Joaquim. João Samek, do Instituto Água e Terra. Bom, na realidade, sobre a questão meteorológica, eu acho que foi bem abordada toda a questão, apesar de nós termos chuvas bastante significativas na parte sul, centro-sul e a parte oeste, mas continua ainda, como foi até comentado pelo colega da Sanepar, que essa chuva veio com muita intensidade do sul, mas a hora que adentrou no estado do Paraná, na parte da metade do Paraná para o leste, ela perdeu muita intensidade. E, nesse sentido, ainda continua as reuniões que nós temos aí na sala de crise do Paraná, que estão constituídas, onde o fator mais preocupante no momento ainda é a questão do abastecimento público. E dá para ver que exatamente aquelas 3 bacias que drenam água para a bacia do rio Paranapanema foi onde que houve muita pouca chuva nesse sentido, apesar das chuvas que ocorreram na semana. Mas com o prognóstico que foi feito aí, explanado, dá para verificar que pelo menos o Paraná vai estar, vamos supor assim, tendo uma boa concentração de chuvas nas próximas semanas. A gente espera nesse sentido. Obrigado. O IMET está também na reunião. Se quisesse comentar agora, a Márcia, não sei, se quiser só...
Oi, Joaquim, bom dia. Não, eu acho que o pessoal do Sul aí, todos os estados fizeram um detalhamento das chuvas aí dos últimos dias, assim como também a apresentação do Semadente, que a gente não tem nada a acrescentar, não. Obrigada. Obrigado, Márcio. Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário? Só recapitulando, as chuvas aí aconteceram e nós vamos ver na sequência, mas não pegou, por exemplo, a bacia do Alto Iguaçu, tá certo? Então, ela ficou na parte do Baixo Iguaçu, com vazões boas, inclusive na Catarata, tudo mais, mas para os reservatórios do Iguaçu, que vamos discutir mais tarde, elas não foram favoráveis, tá? Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de destacar agora, porque na discussão da operação do sistema existe uma implicação importante. Ele não pegou a parte alta do Iguaçu, tá? Bom, alguém mais gostaria de comentar ou vamos para a parte de operação do ONS? Joaquim? Sim, pode falar. Não, é só um acréscimo rapidinho. Vocês devem ter notado, né, que toda aquela parte de análise... Só diz seu nome, Regina, que eu conheço você. Desculpe, Joaquim. Regina Alvalado Semadem. Só complementar que vocês viram, né, que os dados de VHI, etc., eles parecem não atualizados, né? Giovanni mostrou ali até 19 de maio. Isso é por conta, né, da não disponibilidade de dados, porque essas bases de dados são de 8 em 8 dias. Então, só devem ter disponibilizado praticamente hoje, né? Hoje que disponibiliza. Então, fica esse lag de defasagem, às vezes, por conta da data da reunião. Era só esse complemento. Obrigada. Obrigado, Regina, e obrigado por você estar participando ativamente dessa nossa reunião, tá? Obrigado. Obrigado. Bom, então também, Regina. Vamos para a apresentação do ONS. O ONS tem uma apresentação que nós enviamos para vocês, mas tem uma retificaçãozinha num slide e ele vai... nós vamos reencaminhar para vocês também, tá? Boa tarde a todos. Pedro Garrido, pelo ONS Rio. Darei início à apresentação agora sobre a operação dos reservatórios do Subsistema Sul. Próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente tem um panorama, né, com a indicação das principais bacias e dos principais reservatórios que compõem o Subsistema Sul do Sistema Interligado Nacional. A gente pode verificar aqui na bacia do Paranapanema, a gente tem Mauá, a bacia do Rio Iguaçu toda, né, todos os empreendimentos, a bacia do Uruguai também completa, do Jacuí, Taquari, Antas também, e Itajaí e Capivari. Então, essas bacias do SIM, essas bacias que compõem, são nessas bacias que estão localizadas as usinas que são despachadas pelo ONS no âmbito do SIM. Próximo slide, por favor. Detalhando um pouquinho, né, da condição de armazenamento atual dessas bacias, a gente tem esse gráfico com a evolução da energia armazenada dessas bacias ao longo do período desde o início de janeiro até o início do dia 27 de maio. O que a gente pode observar é que o Sul vem caindo, né, ao longo desse período. A gente teve um período seco muito grande no início desse ano, e a gente começou com um armazenamento do subsistema como um todo, né, de 29,8% do seu armazenamento total. E hoje, né, no início do dia 27 de maio, a gente se encontrava já com 16,2%. Isso corresponde a uma queda de 13,6% em relação ao que a gente tinha no início do ano, em termos de armazenamento de todos os reservatórios do subsistema Sul como um todo. Eu destaquei nesse gráfico, no final, né, dos dias 23 a 27, ali embaixo, 1,9%, que foi a subida que a gente teve em função desse evento específico de chuva que ocorreu do dia 22, né, no final de semana que passou, né, do dia 22 ao dia 24. O que a gente percebe é que tem uma tendência, né, de queda das energias armazenadas, principalmente do Iguaçu e Uruguai, que são as principais bacias do subsistema. Como mostra o quadro acima, né, a gente tem o Iguaçu com 10.190 megawatt médios,
de energia armazenada máxima, e a bacia do Rio Uruguai com 5.948 megawatts médio. Isso corresponde a mais da metade do subsistema sul como um todo. Próximo slide, por favor. Entrando um pouco mais especificamente nas bacias do Rio Iguaçu e Uruguai, a gente tem os principais reservatórios que fazem parte dessas bacias. No Rio Iguaçu, a gente tem Foz do Areia, que representa 30% da energia armazenada máxima do sul, Salto Santiago, que representa 17%, e para a bacia do Rio Uruguai, a gente tem como os principais reservatórios Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho. O restante dos reservatórios tem uma participação de apenas 25% no restante do armazenamento do subsistema sul. Então, a partir do estabelecimento desses principais reservatórios, na sequência a gente apresenta algumas análises mais específicas para eles. Próximo slide, por favor. Nesse slide está apresentada a evolução da energia natural que a gente observou ao longo, desde o início do mês de 2019, desde o início de janeiro de 2019 até maio de 2020, sendo maio uma média parcial até o dia 26 de maio. Essas energias naturais afluentes, elas indicam, em termos hidrológicos, como está a questão da vazão natural aos empreendimentos, né? Então, o que a gente consegue observar? Que para a bacia do Rio Iguaçu, a gente tem que os valores, né, estão muito abaixo, desde o início, pelo menos de julho de 2019, não vemos valores de hienas maiores do que a média, do que a MLT. E para a bacia do Rio Uruguai, com exceção do mês de novembro de 2019, também não vemos valores de hienas maiores do que a média de longo termo. O que a gente pode reparar também é que a partir de dezembro de 2019, esses valores de hienas mensais caíram de uma maneira considerável, né, chegando até o final, até essa média parcial do mês de maio, com 20% da MLT para a bacia do Rio Iguaçu e de 14% para a bacia do Rio Uruguai. Cabe destacar que, na apresentação anterior, ainda se mantinha uma tendência de queda em relação ao mês de abril. E a gente já consegue observar, para este mês de maio, que teve uma ligeira subida em função desse evento específico de chuva que ocorreu no final de semana. Próximo slide, por favor. Nos próximos 2 slides, a gente vai apresentar um acompanhamento dos dados observados de vazões naturais às principais usinas que foram comentadas no início e a previsão que a gente tem até o final de junho. Essa previsão ela é composta, né, pelos primeiros dias feitas a partir de vazões simuladas a partir de chuvas dos modelos ETA e GFS e para o restante do período por vazões simuladas a partir de chuvas observadas de anos do histórico, que vai de 2006 até 2019. A gente tem apresentado nessas ocasiões de Sala de Crise do Sul, basicamente 2 cenários. Um com a chuva observada, as vazões, né, que foram obtidas a partir da chuva observada do ano de 2009, que foi considerado um ano de referência no início das discussões sobre o subsistema Sul, e o ano mais crítico que a gente observa para cada janela de tempo que é considerada na previsão. Nesse caso, a previsão foi feita no dia 27 de maio, ontem, então ela leva em consideração o pior cenário que a gente verifica no histórico do dia 27 de maio até dia 30 de junho, ok? Nesse primeiro gráfico é o ano de 2009, que não é um ano tão crítico, mas a gente já consegue observar algumas coisas. O primeiro é que como foi alto esse repiquete, né? Essa chuva representou em termos de vazão natural em Salto Santiago, que já é no trecho incremental, que fica a jusante de Foz do Areia, como foi alta a vazão incremental que teve, que a gente consegue ver no tom azul, tá, azul mais escuro, né? Mais no tom azul caneta tem Salto Santiago, e um azul mais claro embaixo a gente tem Foz do Areia, GB Munhoz. A gente percebe que teve um incremento muito grande em relação ao outro. E nesses tons azuis a gente tem esses principais reservatórios da bacia do Rio Iguaçu, e embaixo, né, em cinza, verde, laranja
E marrom a gente tem os da bacia do Rio Uruguai. A gente percebe que, diferente do ano mais crítico, que é o próximo que será apresentado, a gente tem uma chuva, a gente consegue observar uma chuva mais em meados de junho para o final de junho, né, que tem esses dois repiquetes, tanto na bacia do Rio Iguaçu quanto do Rio Uruguai, coisa que não é tão expressiva no próximo ano, que é o mais crítico. Então, esse é um ano de referência. No próximo slide, a gente apresenta o mesmo gráfico para o ano mais crítico, considerado para o período de análise, que foi o ano de 2007. A gente vê que tem uma recessão mais acentuada, né, ao longo de junho até o final desse mês. De maneira igual, com exceção de apenas um repiquete, né, que acontece mais ou menos na segunda semana de junho, a gente tem uma tendência de redução das vazões ao longo do tempo. E esse foi considerado o ano de 2007 como o pior cenário. Próximo slide, por favor. Considerando o ano de 2009, que não é o pior cenário, só um cenário de referência, a gente simulou os reservatórios da bacia do Rio Iguaçu e do Rio Uruguai, as cascatas, considerando as afluências geradas a partir dessa chuva desse ano. Nesse cenário, o que a gente percebe, né, que os reservatórios da bacia do Rio Iguaçu, os principais, Foz do Areia e Salto Santiago, eles conseguem até recuperar um pouco no final do período, né, em função daquela chuva que a gente viu que no ano de 2009, que representou naquele acréscimo de vazões naturais que a gente viu em 2 slides anteriores. E para a bacia já do Rio Uruguai, a gente percebe também que ela tem uma tendência de subida. O que cabe destacar nesse slide é que, para políticas de defluências consideradas, a gente tentou manter lá em Baixo Iguaçu as vazões de defluente de 260 metros cúbicos por segundo. Mas esse slide, como ele não é a situação mais crítica, é bom a gente tomar como referência o próximo, que é o ano de 2007. No ano de 2007, que é uma situação mais crítica, mantendo-se a mesma política que a gente adotou para o ano de 2009, a gente percebe o seguinte, que os reservatórios de cabeceira da bacia do Rio Iguaçu, né, o Foz do Areia, e o que pega, né, tanto a parte de Iguaçu Alto, onde está Foz do Areia, quanto do Rio Jordão, a gente percebe que é o Salto Santiago, né? A gente percebe uma ligeira queda do uso do seu armazenamento. Isso decorre em função da gente manter as vazões em Baixo Iguaçu em torno desses 260 metros cúbicos por segundo. Isso gera um decréscimo dos reservatórios de cabeceira, haja visto que a gente não tem muita chuva prevista. Cabe destacar também, observando esse slide, a figura da esquerda, que tem esses 2 reservatórios da bacia do Rio Iguaçu, que essa chuva ela representou um pouco de subida, né, no armazenamento desses reservatórios, mas mesmo assim, considerando que foi um evento muito expressivo, não atingiu tanto as bacias mais situadas à cabeceira. A gente pode observar na linha contínua, que apresenta dado observado até o dia 26, que não foi uma subida tão expressiva assim, cerca de 1%, 2%. E que a tendência é que logo depois dessas chuvas previstas para as próximas semanas, o reservatório comece a cair. Lembrando que para esse horizonte, né, com uma chuva crítica, a gente tem armazenamentos ainda muito baixos, em torno de 9% para Salto Santiago e de 15% para Foz do Areia, os principais reservatórios da bacia do Rio Iguaçu. Então a gente tem uma situação de cabeceira ainda muito delicada. Indo para a bacia do Rio Uruguai, a gente continua com o Machadinho numa situação ruim, né, operando sem condição de armazenamento nenhuma, e com uma ligeira subida no final de junho. E o mesmo acontece para Barra Grande e Passo Fundo, que estão subindo de maneira um pouco gradual, terminando o horizonte, né, que a gente simulou em Passo Fundo com 34%, e em Barra Grande com em torno de 8%. Próximo slide, por favor. Nesse slide constam apresentadas as flexibilizações que a gente conseguiu em função da escassez
hídrica que a gente tem experimentado durante esse ano nos principais reservatórios da bacia do Rio Iguaçu. A gente vê que Salto Osório, a gente conseguiu a flexibilização para 60 metros cúbicos por segundo de vazão de efluência mínima a partir do início de abril. Para Salto Caxias, essa vazão também foi flexibilizada, a vazão de 200, ela chegou a ser flexibilizada até 125 metros cúbicos por segundo, a partir de dia 4 de maio, em função das chuvas que ocorreram nessa incremental, né, principalmente de Salto Santiago para Jusante, o valor declarado pela gente retornou aos 200 metros cúbicos por segundo de efluência mínima, e para Baixo Iguaçu a gente tem essa vazão flexibilizada para 200 metros cúbicos por segundo. Cabe destacar que esse evento de chuva que ocorreu foi, pelo menos na bacia do Rio Iguaçu, foi bem específica para esse trecho de incremental, né, de Salto Santiago a Jusante, tendo pouco reflexo nas bacias de cabeceira, que é o que dá mais segurança hídrica para o sistema, né, e mais ganho em períodos mais secos, onde que a gente pode aproveitar a cascata como um todo. Então, assim, ainda continua uma situação delicada, né, face aos percentuais de armazenamento que a gente ainda tem nesses reservatórios de cabeceira. Então, a gente ainda tem um período aí longo para enfrentar com uma incerteza hidrológica relativamente alta ainda, ok? Próximo slide, por favor. Nesse gráfico, nesse slide, o que a gente está apresentando? Em primeiro lugar, o que cabe destacar é que as usinas que estão em vermelho, pelo menos do histórico da última semana, né, que vai do dia 22 até o dia 26, o que a gente observa, que está destacado em vermelho, são usinas que não estão operando totalmente, ou seja, tem operações intermitentes ou não estão gerando. A gente vê que toda a cascata da bacia do Rio Iguaçu encontra-se nessa situação, nesse período que a gente está analisando, ou seja, é um período de uma semana. Então, nessa uma semana, se houve algum dia em que a usina não operou não gerou em todos os horários, ou teve geração intermitente, ou teve algum tipo de restrição de geração em função de vazões reduzidas, né, estão pintadas em vermelho. Então, a gente vê que foi uma situação crítica ainda, salvo o evento do final de semana, né, que a gente aproveitou o evento de final de semana para priorizar a geração da cascata para Salto Santiago para baixo, tentando manter os reservatórios de montante mais preservados, no sentido de não realizar nenhum tipo de defluência excessiva. O que a gente observa, né? Para o Rio Jordão, a gente tem Santa Clara. Santa Clara, cabe destacar que o Rio Jordão ele já entra numa região mais próxima do Rio Iguaçu, na altura de Salto Santiago, né? Ainda pega um pouco do reflexo dessa chuva da incremental. Então a gente consegue observar que em Santa Clara a gente tem vazão natural que está apresentada em azul, ainda um pico alto, né? Acima de 100 metros cúbicos por segundo de vazão natural no empreendimento. Cada gráfico desse mostra a situação de algumas usinas, né, que compõem a cascata, onde a gente tem em linha azul, as vazões naturais, na linha vermelha, as vazões defluentes praticadas, e em preto, a restrição mínima que a gente tem cadastrado aqui no ONS para o empreendimento. No Rio Jordão, a gente vê a situação de Santa Clara. Cabe observar, quando a gente vai para a Foz do Areia, de como não foi expressivo, que a gente vê que as vazões naturais, mesmo com essa chuva que ocorreu, a gente vê que as vazões naturais nos últimos dias elas não chegaram ao patamar tão alto quanto a gente tinha no início de março, né, que a gente observa que isso aconteceu em outros empreendimentos adjusantes. Então, corroborando, né, e indicando que essa chuva não foi tão expressiva para os nossos reservatórios de montante principalmente Foz do Areia, né, que é um dos mais importantes da bacia do Rio Iguaçu, como a gente mencionou anteriormente. Para Jusante, a gente vê a situação de Salto Santiago, onde a gente teve esse aumento de vazão natural expressivo também durante o final de semana. Mesma coisa, né, se replicando em termos de vazão natural para Salto Osório, para Salto Caxias e para Baixo Iguaçu. Acho que cabe destacar aqui que foi um evento bem específico, né, que pode às vezes gerar algum certo conforto, mas cabe sempre a gente destacar e dar um alerta que os reservatórios ainda estão com níveis baixos e a gente precisa se preocupar com
com essa segurança hídrica que o sistema pode proporcionar, principalmente com armazenamento dos reservatórios das cabeceiras. Tá? Próximo slide, por favor. Já para a bacia do Rio Uruguai, esse slide apresenta as flexibilizações que a gente também conseguiu, né, nessa situação de escassez hídrica. Para Garibaldi, a manutenção dos 13 metros cúbicos por segundo da vazão sanitária, no Rio Canoas, em Barra Grande, no Rio Pelotas, para a redução de 16 para 5 metros cúbicos por segundo, em Machadinho, a flexibilização de 120 para 50 metros cúbicos por segundo, a partir de 6 de maio, e Itá, de 150 para 70, Foz de Chapecó, de 200, flexibilizada para 150, conforme as tratativas que a gente vem fazendo ao longo dessas reuniões de sala de crise. Em Quebra-Queixo, o valor da vazão mínima, né, é muito baixo, de meio metro cúbico por segundo, que vem sendo atendida. Em São José, 43,8, e em São João, 50. Cabe destacar que a chuva foi boa também na bacia do Rio Ijuí, né, e a gente conseguiu praticar valores maiores que esses, em função desse acréscimo das vazões naturais da chuva que ocorreu no final de semana. Próximo slide, por favor. De maneira parecida, como apresentamos para a bacia do Rio Iguaçu, a gente tem também para o Rio Uruguai. No Rio Uruguai, a gente verifica já de cara que na última semana os reservatórios que mais foram operados de forma adequada, né, adequada no sentido de uma geração mais estabilizada, foi de São José, Passo São João e Quebra-Queixo, localizados mais ao sul da bacia. Indo de montante para jusante, a gente consegue ver Garibaldi, que a gente vê aquele acréscimo de vazões naturais. Na verdade, todos eles, né, representam essa chuva que a gente teve no último final de semana, refletindo em acréscimo de vazões naturais. Mas, novamente, cabe destacar que não foram tão expressivas nas cabeceiras. Pelo menos em Garibaldi a gente vê que não é tão expressivo que nem o patamar que a gente viu em março, por exemplo. E o mesmo acontece em outros empreendimentos. O que a gente consegue também observar é que, por exemplo, Machadinho teve um acréscimo muito grande, né? A gente vê que essa parte de Machadinho para jusante, os acréscimos foram mais consideráveis, deixando uma situação mais confortável para captação de Itapiranga, situação das balsas e tudo que tem a jusante, né, da usina no Rio Uruguai ficou numa situação mais confortável com essa chuva que ocorreu na bacia. Nesse gráfico, o grande destaque é Machadinho, né, que teve um acréscimo considerável nas suas vazões naturais, mas que também não conseguiu recuperar, e Foz de Chapecó, né? Foz de Chapecó, que a gente está com a vazão flexibilizada para 150 atualmente, reflexo dessa situação a montante. A gente consegue observar que para jusante, como reflexo do que eu falei de Machadinho, né, para jusante a gente não fica numa situação confortável, não tendo notícias de ocorrência de algum tipo de problema ou de impacto na captação de Itapiranga e no serviço de balsas. Essa situação de Machadinho que eu mencionei como já sendo um aumento da vazão natural, né, observada lá, é um reflexo para toda a cascata de jusante, né, incluindo Itá e Foz de Chapecó. Principalmente o destaque em Itá, que a gente consegue recuperar um pouco mais o reservatório, né, e em Foz de Chapecó a gente consegue transpor essas vazões para jusante de modo a não ter impactos adicionais em função de possíveis reduções nas captações na captação da Prefeitura de Itapiranga e também do serviço de balsas que tem na região. Próximo slide, por favor. O que temos hoje para Baixo Iguaçu, a gente está testando em caráter de teste a defluência de 200 metros cúbicos por segundo, que é uma defluência que vem sendo acompanhada pelo ONS, né, e estamos em tratativas, haja vista que é importante a gente tentar manter a usina nesse patamar de defluência, considerando que a gente precisa ainda recuperar bastante, principalmente as usinas de cabeceira,
das usinas situadas na bacia do Iguaçu. Em relação à bacia do Uruguai, o destaque para Foz de Chapecó, como a gente viu de Machadinho para baixo, né, de Machadinho para Jusante, a gente teve um incremento de vazões naturais, o que isso representa é que a gente não teve problemas com a flexibilização que foi feita para os 150 metros cúbicos por segundo, e que são flexibilizações que estão sendo tratadas no âmbito da sala de crise, que talvez possam ser até alvo de discussão futura, à medida que as chuvas diminuam e que e que as defluências, né, que as chuvas diminuam e que, consequentemente, as vazões naturais comecem a cair e a gente possa ter problema novamente. Isso era o que eu tinha para apresentar. Pedro, Simone Borim, do ONS, só queria complementar a sua fala, obrigada pela apresentação. Como já foi dito até pelo Joaquim e pelo Semadem, a gente verificou essa condição de a chuva mais localizada a montante, a jusante, desculpa, dos reservatórios. Eu queria colocar um destaque negativo, né, que a gente está desde março com a situação do pior do histórico verificado em termos de vazão natural nas bacias do sul. Então, basicamente, em março a gente teve 26% da média das vazões, que foi o pior do histórico, de 90 anos, em abril 16%, que também foi o pior do histórico do ano. Em maio a gente vinha até antes dessa chuva também com essa situação do pior do histórico, mas considerando esses dias que a gente teve uma elevação na vazão, a gente agora está com 18% da média verificada, que é o sexto pior do histórico, né? O que mostra que a gente continua com uma condição hidrológica muito crítica e muito desfavorável. E considerando isso, e principalmente pelo fato da chuva ainda estar concentrada mais a oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, a importância da gente manter essas vazões defluentes no patamar mínimo possível. Então, eu queria trazer essa questão da gente não levar essas vazões, ainda não é o momento para isso, e, se possível, a gente verificar as possibilidades ainda de redução das vazões, tá, Joaquim? Então, a gente vem de uma situação muito crítica em todas essas bacias. É isso, a apresentação do ONS, a gente fica à disposição. Obrigada. Ok. Bom, o que nós estamos vendo é que as chuvas, de alguma maneira, deram uma melhorada nas condições, mas na bacia do Iguaçu, particularmente, tá certo? Nós não tivemos um reflexo significativo. Quer dizer, essas chuvas melhoraram a condição momentânea, mas passada a chuva nós vamos ter que voltar àquela operação que estava sendo feita com restrição, com o parque fechado. Bom, esse é um tema que nós vamos ter que aprofundar. Por quê? Porque há perspectivas futuras de abertura natural do parque, mas as vazões que estão sendo observadas ainda estão muito abaixo. Então, vai ter um trade-off, uma discussão entre manter a segurança hídrica da bacia ou melhorar a beleza cênica, tá certo? Então, nesse sentido, era importante que todos avaliassem, né? E particularmente o ICMBio, que opera o parque, né? Sobre essa questão, que é, quando reabrir, qual vazão a ser praticada, tá certo? Pelo menos nesse mês de junho, em relação ao momento que nós estamos vivendo de muito, muito baixas vazões, certo? Então, a gente vai ter que, de alguma maneira, discutir esse assunto, tá certo? Da questão de continuar a flexibilização de ter vazões no entorno de 200 metros por segundo, pelo menos no mês de junho, certo? Para esperar que outros eventos de chuva possam elevar a acumulação nas cabeceiras, né? Então, esse é um ponto que vai ser necessário uma discussão grande. Eu vou abrir depois essa discussão, a maneira que nós estamos fazendo lá em Foz de Chapecó, que é ver os impactos das reduções, tá certo? Nesse sentido, então, vou começar pela discussão de Foz de Chapecó, pedindo o agente responsável pela sua operação que mostre a avaliação do que aconteceu nessa última semana. Então, por favor, Foz de Chapecó. Bom dia a todos, é Gilson da Foz de Chapecó. Só, por favor, colocar a apresentação para a gente. Bem,
reunião de hoje, né, para a gente fazer uma avaliação do que ocorreu aí da nossa última reunião do dia 21. Ok? Próximo, por favor. Na reunião passada, né, do dia 21, a gente ficou acordado que, em função da previsão de chuvas, a gente faria uma videoconferência intermediária no dia 25, segunda-feira, às 15 horas. E o motivo seria qual? A avaliação das chuvas do final de semana, né, da sexta, do sábado e do domingo, os 21, 22, 23 e 24. Nós realizamos, conforme tinha sido acordado. Itapiranga participou e a Corsan nos informou que ela não poderia participar nesse momento. O que aconteceu, né, nesse período? A Forte Chapecó, ela ficou vertendo e está vertendo até o momento os 75 metros cúbicos, né, até hoje, até o momento dessa apresentação a gente fechou ontem, e em determinados momentos, inclusive no final de semana e ontem, nós chegamos a gerar alguns picos de geração para controle do nível, né? Em função da gente só estar vertendo os 75 metros cúbicos, teve a vazão, a nosso montante, né? A nossa contribuição, as nossas laterais, os nossos tributários, em função da chuva em Chapecó, aumentou um pouco, então a gente chegou até a gerar em determinados momentos, o que favoreceu muito toda a vazão do rio jusante Forte Chapecó. Também, como consequência dessa chuva, né, a gente teve um aumento aí considerável de vazão no Chapecó. Então, o que aconteceu nesse período? Não foi necessário nenhum complemento de Forte Chapecó. A gente tinha o acordo anterior de 150 metros cúbicos e a vazão praticada, naturalmente praticada, em função da chuva, ela foi bem superior aos 150. E Corsan e Itapiranga também, né, não relataram nenhum problema, muito pelo contrário, a gente pôde observar até na conversa de segunda-feira um alívio até de Itapiranga em relação ao final de semana ocorrido. Próximo, por favor. Esse slide é bem simples também, é só para a gente apresentar. No dia 21, a gente tinha níveis coletados aí da estação da ANA na faixa aí de Itapiranga na faixa de 85, São Borja na faixa de 77 e Forte Chapecó, falando isso em nível, em 154. E ontem, quando nós fechamos esse relatório, a gente já falava lá que em São Borja já estava na faixa de 329, em Chapecó na faixa de 183, e falando de nível, repito, e em Itapiranga 190, arredondando, que é o que a gente vê que não houve nenhum problema, inclusive um aumento de fluxo e nível considerável. Próximo, por favor. Esse aqui é como a gente citou logo no começo da vazão do rio Chapecó, né? A gente vinha aí, o Chapecó estava na faixa de 30 metros cúbicos aí, do dia 20/5, e aí a gente vê no final de semana, no dia 23 ali, a vazão do Chapecó passou de 660, 680, quase 700 metros cúbicos, né? E ontem, por volta das 2 horas da tarde, né, das 14 horas, a gente já tinha essa vazão de 165, né, somado aos 75 que a gente tem vertendo, está bem tranquilo e bem superior aí aos 150 proposto e acordado. Próximo, por favor. Bem, os resultados até ontem, e que se reflete hoje, a Forte Chapecó ela continua e está vertendo 75 desde o dia 22, sem necessidade de complemento para a vazão do teste acordado. O Chapecó ele teve um grande aumento de vazão e no momento ele está numa recessão, apresentando algo aí de 165 metros cúbicos. Corsan e Itapiranga sem nenhum problema relatado. E a proposta nossa, em função até da previsão de alguma chuva, é manter os 150 até a próxima reunião no dia 4/6, sempre observando, né, os níveis em Itapiranga e São Borja, né? Parece que a situação de alguma chuva ainda aí para segunda-feira favorece a continuação desse teste e até a vazão da forma que vem sendo praticada.
Isso aí é o que a Foz tem a apresentar e a gente está também abertos aí a conversar, a perguntas e questionamentos. Ok. Eu vou passar à prefeitura para fazer comentários junto com os agentes que estão... Prefeito, se pudesse agora... Bom dia, seu Joaquim. Bom dia a todos. Aqui em Itapiranga a gente tem conseguido a normalidade em relação ao nível do rio, mas eu vou passar aqui para o nosso engenheiro Sandrito Maciel e depois o Luiz e a Ana também, deve fazer interferência em relação às empresas, o frigorífico. Mas a ideia é seguir esses 150 aí até a semana que vem, e eu vou deixar que os técnicos falem aí um pouquinho também, colocando algumas preocupações em relação à vazão lá da Foz do Chapecó. Bom dia, meu nome é Luiz, eu sou o gestor ambiental ali da JBS, Unidade de Águas aqui de Itapiranga. Nós estávamos debatendo aqui um pouco antes da reunião, né? Nós percebemos que houve uma diminuição dos volumes úteis, né? Da Foz do Chapecó, e se eu não me engano, Itá também reduziu um pouco. E, na verdade, a gente ficou na dúvida, né? Já que a ideia é tentar segurar a água o máximo possível, porque a seca, quando a gente olha aí para o futuro, ela ainda vai se manter, né? Ou tem a tendência de se manter. Qual o pensamento que está havendo, né, de reduzir o volume útil aí das barragens? Porque aqui, por enquanto, claro, nós ainda estamos sofrendo o efeito da chuva que a gente teve no último final de semana. Então, por enquanto, as nossas captações elas estão seguras, né? Estão com um bom nível de água suficiente para que a gente possa captar sem grandes problemas, né? Mas a nossa preocupação é daqui para o futuro, né? Então, eu deixo essa pergunta aí, esse pedido de esclarecimento para que a gente entenda qual é a ideia por trás dessa questão aí de rebaixar o volume útil. No início da semana, a gente estava lá em Foz do Chapecó com mais de 90%, né, do volume útil, e agora, hoje, a gente olhou a última vez, já estava próximo ali de 50%. Então, nesse sentido que a gente gostaria de questionar. Então, no sentido do questionamento do Luiz, de forma bem objetiva, era se fosse possível ou o esclarecimento do rebaixamento do lago, né? Ele começou com quase 265, né? No final de semana, aí houve essa redução sistemática e foi turbinada, foi colocado em ativação, então, as turbinas, né? Algumas, conforme colocado pelo Gilson na reunião de segunda-feira. Mas está tendo uma constante essa redução. Então, o nosso questionamento aqui técnico seria no sentido de qual é o objetivo dessa redução, porque, na verdade, está com 264,52 agora às 8 horas da manhã, quando eu imprimi aqui, sendo que teria ainda 50 centímetros. Então, a pergunta é no sentido de se tivesse essa possibilidade de manter o mais perto possível do valor máximo, da cota máxima, para a gente enfrentar lá na frente, e também a gente concorda com a continuidade dos 150 metros cúbicos por segundo. Seria isso de Itapiranga. Ok. Eu vou dar oportunidade à Foz do Chapecó, só lembrando que a gente está na fase de controle de cheia, tá? E por isso que ele vai explicar também sobre esse aspecto que a usina tem controle de cheia. Então, por favor, Foz. Bem, Maciel, o prefeito e todos, a gente tem um reservatório, né, e vocês têm conhecimento, com a variação de 1 metro. Né? A gente opera entre 2,64 e 2,65. Né?
Para vocês terem uma ideia, cada 200 metros cúbicos de água que entra no reservatório, a gente sobe 1 centímetro, né? Então, é um reservatório extremamente pequeno. O reflexo dessa turbinada de máquina é que a gente ainda está esperando a contribuição dessa chuva que vem agora, né, no final de semana, aqui na região, a gente mantenha o reservatório nessa faixa de 50, operando aí até conforme a orientação do ANS, né, nesses picos, para que a gente mantenha o nível numa faixa, recupere e ganhe algum volumezinho útil aí no decorrer dessa chuva, e a gente mantenha esse nível, né? Porque 50 centímetros ali, considerando 1 centímetro para cada 200 metros cúbicos, o enchimento do reservatório é extremamente rápido. Então, você manter o reservatório na casa de 90, 95 centímetros, falando, né, quase 100%, se qualquer contribuição lateral, ao invés da gente turbinar, nós vamos ter que verter. Então, de qualquer forma, a gente teria a perda da água, né? Vamos chamar, se a gente pode chamar de perda, né? Eu estaria deixando de turbinar e estaria vertendo uma água que poderia ser gerada. Então, essa faixa de controle, a gente segue a orientação do ONS, que pode até colaborar com a minha resposta, mas o intuito é esse, a variação nossa é muito rápida, o reservatório é extremamente pequeno, a faixa de 1 metro nos faz operar numa faixa um pouco da metade, exatamente pela previsão que está vindo pela frente aí. A gente tem uma previsão para segunda-feira, né, de chuva, alguma contribuição, não muita, mas tem. E qualquer água que entra em Forte Chapecó rapidamente reflete muito rapidamente no volume da usina, tá ok? Espero ter explicado, mas estou à disposição. Doutor Joaquim, eu posso completar, Simone, do ONS? Como já foi dito, o Foz do Chapecó é um reservatório muito pequeno, Itá, que está montante, é um reservatório com a capacidade de acumulação um pouco maior, onde foi possível armazenar, nesses 5, 6 dias de vazão um pouco mais elevada, cerca de 10% do armazenamento. A gente estava no dia 22 de maio com 48% do volume útil em Itá, e hoje, ontem, no final do dia 27 de maio, com 58,6%. Então, a gente está com esse mesmo intuito de recuperar os reservatórios, sim, mas no caso de Foz do Chapecó, como foi dito pelo Gilson, é um reservatório muito pequeno e que ainda está com uma condição de uma vazão afluente elevada em função da incremental. Acho que é isso. Obrigada. Está esclarecido. Itapiranga, aqui para nós... Desculpa, só para complementar. Para nós está esclarecido. Obrigado. Ok, é importante que tenham conhecimento, quer dizer, que na operação do dia a dia, esse reservatório tem um peso muito pequeno, no sentido de que ele também opera para manter o nível ajusante o mais estável possível, né? É por isso que ele faz essas operações. Mas, claro, vocês têm razão, se sempre tivesse cheio, se não tivesse chuva, sempre teria uma possibilidade de melhorar as vazões. Mas com esse período que pode ter algum evento de chuva, eles fazem essa operação olhando um pouco o futuro para antecipar vazões a serem liberadas, tá? Então, essa é a operação que é feita em tempo real. Então, nós pouco podemos ajudar, porque é operação, como diz, em tempo real. Bom, então, a perspectiva, prefeito, é termos para a próxima semana a manutenção dos 150 metros por segundo, que não está sendo praticado 150, está sendo praticado vazões superiores a 150, mas a garantia dos 150. Vamos chamar assim, a garantia dos 150. Mas as vazões que estão sendo praticadas estão sendo superiores aos 150. Isso dá uma certa condição de conforto para, inclusive, a travessia das balsas, tá certo? Bom, então, dito isso, eu acho que essa parte do Rio Uruguai está resolvida. E nós vamos ter que voltar. Por favor. Joaquim, João Carlos da Ana, só se me permite, só um pequeno relato sobre a estação de Itapiranga. O Marcelo pediu para mim, porque foi alvo de discussão na reunião anterior. Só deixar claro que é uma estação lá de Itapiranga, de código 74.32.9000, é uma estação importante no controle, né, ali do Rio Uruguai. E só para deixar claro o que aconteceu lá atualmente, o dado está sendo atualizado manualmente, tá? Tem uma pessoa lá da CPRM de Porto Alegre que liga todo dia para o observador, que lê a régua na estação,
e então está sendo atualizado manualmente, inclusive a vazão, né? Já gera vazão ali. E o que ocorreu ali foi no dia 9, a gente teve um problema, isso segundo o relato da coordenadora da CPRM de Porto Alegre, tá? Márcia Pedro. Teve um problema, acho que uma obra na região da estação, aí que danificou o sensor de pressão, que mede o nível de forma automática. Depois disso, lá para o dia 1º/4, aparentemente alguém foi lá, não foi a CPRM, e meio que colocou o sensor de volta na água. Então ele continuou medindo, mas a priori está até medindo corretamente, mas agora tem um offset, etc. Então, a partir do dia 29/4, o sensor até está dando uma resposta bem coerente com o que é lido manualmente na régua, porém com offset negativo de 56 centímetros. Então, esse sensor está desativado, por enquanto, até que alguém da CPRM possa ir lá e colocar ele de volta lá para funcionar de acordo com a operação. Então, que é feito lá na região. Então, como eles estão com um problema de poder viajar, estão dando permissão para viagem em estações que são do sistema de alerta, né, durante a pandemia. A coordenadora falou que vai tentar incluir essa estação aí como uma opção emergencial para poder ir alguém lá e ativar novamente o sensor automático da estação. Ok? Então, esse é o relato. Então, a gente está continuando atualizando a estação, só que com dados 2 vezes ao dia apenas. Ok? É só isso o relato. Ok, muito obrigado. Joaquim, bom, sim, por favor. Maciel Itapiranga, eu confirmo esse dado que o colega acabou de colocar, que a gente estava tendo uma discussão inicialmente com a Foto Chapecó. Eles tinham uma cota, inclusive a cota hoje foi colocada uma cota, é a cota que ela não, a cota para nós aqui na régua ela é inferior. E aí a gente comunicou o CPRM de Porto Alegre, Adriano, que a gente conversou, e realmente ele confirmou isso que o colega acabou de colocar, que tem uma descalibração, né, entre os dados da régua aqui e o que está no site, até o que é colocado. Então tem uma diferença de 46 a 50 centímetros, tá? Ok, eu vou pedir ao pessoal da SGH, que é da nossa superintendência que cuida da rede, que talvez, por prudência, enquanto não tivesse o conserto, era importante, talvez, até mesmo a retirada do dado para não dar inconsistência, né? Porque está dando uma inconsistência e alguém que esteja desavisado pode estar analisando de maneira diferente. Então, acho que vocês avaliem essa possibilidade. Eu vou dar oportunidade a pessoal do IBAMA, do Rio Grande do Sul, comentar como está a situação nesse momento, se tem alguma coisa a acrescentar em relação a esse assunto. Porque nas reuniões passadas, o próprio prefeito falava que era preciso dar aquela lavagem daquelas pedras, até pela dengue, né? Então, acho que essa chuva que aconteceu fez esse efeito e talvez tenha sido benéfico nesse aspecto, que não precisa, então, fazer essa abertura para renovação daquelas águas que ficam acumuladas nas pedras e tudo mais, né? Bom, então, IBAMA, se vocês quiserem comentar nesse momento da reunião alguma coisa, está à vontade. IBAMA do Rio Grande do Sul. Sim, Joaquim, só para deixar claro nossa participação aqui, nós acompanhamos, na verdade, o licenciamento das usinas de Machadinho e Itá. Então, nosso interesse tem a ver muito mais com isso, né? Numa das reuniões, eu trouxe essa questão também da pesca, né, que nos preocupou, e nesse sentido não houve nenhuma evolução no sentido de haver uma proibição, né? Houveram algumas articulações com o mapa, né? Mas realmente de efetivo não se teve nada. O que aconteceu é que o IBAMA incrementou as operações de fiscalização, né? Então, com relação à nossa participação, ela ocorre dessa forma. E eu fiquei um pouco aliviada, apesar de a Simone ter dito que realmente ainda é preocupante, a vazão precisa ser mantida, mas que bom que a situação em Machadinho melhorou, né? Era isso. E obrigada pela oportunidade de estar acompanhando, tem sido bem um aprendizado para todos. Ok, obrigado. Bom, então vamos voltar para o assunto Baixo Iguaçu, certo? Então, qual é o assunto Baixo Iguaçu? É que nós temos no Baixo Iguaçu uma perspectiva, como eu falei, e aí o ICMBio pode depois comentar, de reabertura do parque, tá certo? Só que o que está sendo comentado na sala, o ONS está apresentando,
é que a volta da modulação dos 350 metros cúbicos por segundo nos horários comerciais levaria a um esgotamento rápido dos reservatórios. Então, eu não sei se alguém do ICMBio poderia comentar como é que está essa perspectiva do parque e essa perspectiva que foi solicitada pelo ONS de continuar, pelo menos até o mês de junho, essa vazão de 200 metros cúbicos por segundo na liberação de Baixo Iguaçu. Tem alguém do ICMBio que possa comentar esse assunto? Bom, então, esse é um assunto que nós vamos ficar recorrentemente tratando, né? Porque ele vai ser um fator de desestoque do sistema, tá certo? Então, vamos ver, o ICMBio parece que não participou hoje da reunião, então vamos ter que ver como pedir para eles participarem mais ativamente, porque vai ter esse ponto. Quer dizer, vai ser um momento de reflexão se era possível, ainda no mês de junho, continuar os 200 metros cúbicos por segundo, mesmo com a volta do parque, né? Então, essa é a discussão que nós vamos ter nas próximas reuniões sobre o Baixo Iguaçu, certo? Eu pergunto, nesse momento, se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário sobre a situação mais amplamente. Então, participam outras entidades na reunião, e esse é o momento agora para tirar dúvidas e comentários. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse momento da reunião, que nós estamos nos aproximando do fechamento? Não. Bom, sim, por favor. Doutor, só uma questão. Como o senhor falou... o pessoal não... João Samek, do Instituto Água e Terra. Não, é só para registro das pessoas que não lhe conhecem bem. É só isso. Legal. Então, doutor Joaquim, como o senhor falou a respeito dessa questão de toda uma norma regulativa, toda uma questão das usinas que compõem a Bacia do Iguaçu, e um tema que vai ser agora melhor discutido vai ser essa questão lá no Baixo Iguaçu. Existe um slide que é apresentado pela ONS, no sentido que mostra assim um layout com todas as usinas, onde coloca lá volume de cada reservatório. Se fosse possível colocar a par dele qual que é o percentual do volume útil que cada reservatório apresenta em cada reunião. Ali mostra em termos de volume só, né, o volume de cada reservatório, mas se pudesse colocar essa informação, acho que seria interessante. Porque a gente teria todas as bacias, desde as cabeceiras, desde o Foz do Jordão, até o deságua lá no Rio Paraná, onde constaria lá como é que ela está sendo operada em cada momento da reunião, e também o percentual do volume útil que cada reservatório apresenta. Seria mais essa observação. Ok, essa é uma boa observação para dar uma consistência maior, porque ele apresenta nos gráficos, mas, de alguma maneira, poderia ser colocado sim, tá certo? Isso está, claro, nos boletins da ANA, isso estão lá registrados, mas, para efeito de reunião, você tem razão, se o ONS pudesse botar esse gráfico, tá certo? Seria, de alguma maneira, interessante para possibilitar que as pessoas pudessem ter acesso a essa informação. Então, na sequência, eu vou dar o exemplo disso, tá certo? Temos que marcar a nossa próxima reunião, tá certo? A nossa próxima reunião, ela poderia acontecer, então, na próxima semana, tá certo? Eu acho que ainda a gente está numa fase de podermos ter reunião semanais, né? 4 de junho seria uma boa data, tá certo? Seria uma boa data. O que é que vocês acham? 4 de junho. Doutor Joaquim, o Pedro, pelo ONS,
Só respondendo ao João Samek, né, do Instituto Água e Terra, que é possível. A gente, para a próxima reunião, já prepara essa adequação nos slides, tá legal? Com essa informação adicional. Ok. Estamos ok com a data também, doutor Joaquim. Alguém tem... então, ficamos com essa questão da data? Sim, tá ok. Giovanni aqui do Semadem, Joaquim, tá ok para a gente também. Forte Chapecó, ok também, doutor Joaquim. Ok, Tá então, veja o que nós temos combinado aqui, né? Nós temos combinado essa questão dos 150, que, na verdade, não é 150, tá certo? Está sendo um pouquinho mais, mas é um compromisso de vazão mínima, né? Então, Forte Chapecó vai atuar de maneira a garantir essa vazão mínima no entorno de 150, tá certo? Embora com esse período de chuvas, como ela não pode guardar água, o que entra tem que sair, ela faz essa modulação, pelo menos entre os dias da semana, ela faz uma pequena regulação, tá certo? E vamos tentar ver essa questão do Baixo Iguaçu, porque o Baixo Iguaçu, ela vai ter uma influência grande na operação do sistema. Porque, por exemplo, eu vou botar na tela o quadro que foi pedido. Então, por favor, bote na tela aí. Bom, esse é o quadro, tá? Então, se vocês estão vendo aí, como é que nós estamos hoje, de uma maneira bem resumida, nós estamos com esses números. Eu vou dar ao ONS para explicar, porque ele pode explicar melhor, mas é esse quadro que está sendo solicitado, viu, ONS? Pedro, você quer explicar o quadro ou quer que eu explique? Explique. Bem, o Pedro, não sei se ele não ouviu, Joaquim. Você quer falar, Pedro? Você quer que eu fale? Pode falar, sim. Essa é a cascata do Iguaçu, né? A gente tem em triângulo quem é reservatório de acumulação, em círculo, em uma circunferência, os reservatórios que a gente tem, que a gente chama fio d'água, né? Onde não tem regularização de vazão. E nesse gráfico é apresentado como é que está o volume útil do reservatório, no caso aqui de Foz do Areia, 16,67%. E Salto Santiago, o último reservatório da cascata, com 9,22%. E aqui mostra a ligação que a gente tem entre o Rio Jordão e o Rio Iguaçu, né, a conexão que tem através de uma transferência de vazão que é feita, que pode ser tanto de um lado quanto para o outro, né, em geral vem para o Rio Iguaçu. E não sei se você quer falar, tem também a afluência e a defluência de cada reservatório. A afluência estaria em azul e a defluência estaria em vermelho, né? Exatamente. E o volume dos reservatórios, né? A gente poderia completar uma outra informação se fosse necessário, Joaquim. Não sei se é incremental está verificando. Deixa eu falar agora de uma maneira mais, vamos dizer, porque você, por exemplo, quando você diz Foz de Areia, eles não leem Foz de Areia, tá certo? Eles leem GB Munhões, governador, tá? É porque isso que eu quero só colocar para as pessoas saberem, né? Então, vamos pegar essa primeira aí, que é GB Munhões, que é governador Barros Munhões, né? Acho que é Barros. Bom, esse azul que está ali, 112, vocês estão vendo todos o azul 112. Esse azul 112 é a vazão que está afluindo a esse Bento Munhões, né? O 112 é a vazão que está chegando no reservatório. Esse 0 é a vazão que está saindo. Significa que, devido às condições de chuva, né, o reservatório está fechado, está sem operar, tá certo? Esse 709,88 é o nível que está o reservatório. E esses 16,67 é a percentagem de volume útil. Se vocês olharem as bolinhas, não tem a informação de nível nem percentagem de volume útil. Por quê? Porque são reservatórios a fio d'água. Mas começa a aparecer um V, que é a vazão vertida. Então, se vocês olharem em Salto Osório, que é a terceira bolinha de baixo para cima, vocês vão ver que está soltando 60 metros cúbicos por segundo e V igual a 60. Significa que ele não está gerando nada, ele está colocando a água pelo vertedor, tá certo? Então, essas informações que o ONS vai melhorar
esse slide, né, no sentido de botar de uma forma mais didática na próxima reunião. Então, não sei, Simone, desculpe eu ter falado, mas é por conta de que algumas pessoas não conhecem a nomenclatura com tanta precisão como nós conhecemos. Então, tranquilo, Joaquim. É importante ver que Salto Caxias, que é esse governador José Richa, o último, antes de Baixo Iguaçu, ele está vertendo, como o Joaquim falou, cerca de 200 metros cúbicos, justamente para atender a vazão de Baixo Iguaçu, que é outro fio d'água, e, consequentemente, o parque. Então, conforme a gente está falando, para elevar esse patamar, a gente teria que desestocar cada vez mais os reservatórios de cabeceira, tanto de EB Munhoz, que é Foz do Areia, como o Salto Santiago. Obrigada, Joaquim. Bom, não, obrigado você por ter permitido que eu interferisse numa questão que é muito operacional de vocês. Desculpe. Bom, então podemos fechar então a data da reunião e a continuidade dessa reunião ficar semanal, pelo menos pelos próximos 2 a 3 semanas, para que possamos então fazer esse acompanhamento, porque nós estamos muito dependentes da chuva da semana. Isso não é bom, né? Então, nós precisamos ter uma operação de mais largo prazo, mas, infelizmente, o momento ainda não permitiu isso, tá certo? Bom, Doutor então, Joaquim? Sim, por favor. Só complementar o que o senhor colocou, só para reforçar, aqui em Itapiranga, essa elevação do nível, ela encobriu as pedras e lavou todas as poças de foco que nós tínhamos do mosquito da dengue. Só para reforçar até a colocação que o senhor fez, essa informação, então, lavou essas poças e não temos mais o foco do mosquito lá nesse local que nós tínhamos encontrado já esses focos. Só para trazer essa informação. É uma boa notícia que nós imaginávamos que teria acontecido isso pelas vazões que foram praticadas. É ficar com acompanhamento, porque depois, de novo, começa a aparecer as poças e talvez tenha que ter esse controle, tá certo? Mas eu acho que é uma notícia boa, que é para a saúde pública, né? Bom, então, nesse momento eu gostaria de agradecer a participação de todos. Sei que está sendo difícil fazer essas reuniões semanais, mas eu acho que, né, a frequência ela é função da gravidade do evento, tá certo? Em outras bacias nós estamos fazendo reuniões mensais, tá certo? Mas aqui nós estamos fazendo semanais para mostrar como estamos dando atenção a esse assunto da crise hídrica na região sul. Então, obrigado a todos, até a próxima semana e que todos se cuidem.